Imagine que você precisa entregar um relatório urgente, mas as informações estão em tabelas diferentes e você perde tempo tentando compilar tudo manualmente. Isso acontece no dia a dia de muita gente, principalmente quando lidamos com planilhas no Excel. Eu me chamo Felipe e neste vídeo vou te ensinar como resolver esse problema de forma rápida usando a fórmula PROC-V. Então vamos lá. Antes da gente ir para a parte prática, é importante a gente falar um pouquinho sobre o conceito da fórmula para que vocês possam entender melhor. Primeiramente, PROC-V é uma fórmula que procura valor na vertical. Tá? Essa fórmula ela é composta por 4 elementos, né, dentro da sua estrutura, né, do seu esqueleto que precisa ser seguido. Toda a fórmula do Excel tem a sua estrutura que precisa ser respeitada para que a gente consiga fazer. Primeiramente, o primeiro elemento dentro da fórmula é o valor procurado. Eu preciso iniciar a fórmula informando o que eu quero procurar, ou seja, usar como referência dentro de uma matriz ou dentro de uma tabela. Segundo, eu preciso entender aonde está o intervalo que eu vou procurar aquele valor usado como referência no valor procurado. Eu preciso, depois de entender minha matriz, saber qual é a coluna que eu quero trazer como resposta. E por fim, eu preciso entender se eu quero trazer um valor exato ou se eu quero trazer um valor aproximado. Então, o valor procurado é sempre o valor que você deseja pesquisar na primeira coluna. A matriz de tabela é o intervalo de células que contém os dados. O número do índice é o número de coluna no intervalo que contém o valor de retorno. E o procurar intervalo é onde você vai informar se é verdadeiro ou se é falso. Falso sempre vai ser representado pelo valor 0 e verdadeiro sempre vai ser representado pelo valor 1. Usando um exemplo, a fórmula ficaria parecida com essa. Procurar 101 no intervalo A2 até C50 e, se encontrado o valor 101, me traz a coluna 2, ou seja, o que tiver na coluna 2 que tenha referência a 101, ou seja, igual, e aqui eu estou informando que eu quero trazer um valor exato, ele vai me trazer. Então, essa é a síntese inicial da fórmula para que a gente possa entender um pouquinho e ir para a prática dentro de um cenário real no teu dia a dia. É uma fórmula simples, mas que traz um resultado gigantesco, né? Pessoas que trabalham com dados no dia a dia, principalmente em escritório, é essencial que tenha conhecimento dessa fórmula para não ter que fazer trabalhos manualmente, um a um. Mas vamos para a fórmula na prática para que vocês possam entender direitinho. Então vamos lá. Eu separei aqui uma base para que a gente possa fazer a utilização prática da fórmula PROC-V. Primeiro de tudo, sempre antes da gente pensar em fazer PROC-V, a primeira coisa que a gente precisa, logicamente, depois de entender a fórmula, é entender o que eu tenho de referência em uma tabela que também eu tenho na outra. Por quê? O principal ponto é que eu preciso ter alguma coisa igual, ou seja, alguma referência que eu possa procurar na outra base. E caso eu encontre, eu trago essas informações para dentro da minha tabela principal. Normalmente, hoje em dia, os sistemas ERP, eles não têm relatórios completos. Na maioria das vezes a gente precisa baixar 2 tipos de relatório para a gente conseguir compilar em um só. E isso requer um pouquinho de utilização de fórmula para a gente conseguir fazer isso com mais tempo, principalmente entendendo que a gente trabalha com uma grande gama de informação. Então vamos lá, eu tenho uma tabela chamada salários, tá? Dentro dessa tabela eu tenho a coluna matrícula, a coluna salários e a coluna cargos.
O que é importante notar? Que em uma tabela eu tenho informações que não tem na outra e vice-versa. Então, vamos imaginar um cenário aqui que você precisa fazer um levantamento de o quanto a gente paga de salário para determinado departamento, ou quanto a gente paga de salário para determinado cargo. Então, como eu não tenho essas informações na tabela de salários, mas eu entendi que eu tenho essas informações na tabela colaboradores, e ao mesmo tempo também já entendi que eu tenho a coluna matrícula como referência, eu sempre vou iniciar minha fórmula entendendo aonde eu quero trazer a informação. E isso não tem nenhuma regra relativa, né? Então, poderia fazer a fórmula aqui ou eu poderia fazer a fórmula aqui. Isso não tem nenhum problema. A única diferença é que a fórmula, depois que encontrar o valor, vai ficar aonde você amarrou o posicionamento da célula. Então vamos lá. Toda fórmula, antes de ser executada, sempre se inicia com um sinal de igual. Então, como já dito anteriormente, a PROC-V ele procura valor na vertical e para cada passo da estrutura da fórmula eu preciso dar o ponto e vírgula. Então, o primeiro item, valor procurado. O que eu tenho de referência nas duas tabelas? Matrícula. Então, eu vou selecionar a matrícula 1001. Por que eu vou selecionar a matrícula 1001? Observem que o PROC-V ele não digitou 1001. Ele fez a referência de onde está o 1001, que nesse caso está dentro da tabela, dentro da célula A2. O que acontece? Quando eu faço uma fórmula que eu não uso o valor dentro da célula, mas eu uso o posicionamento da célula, quando eu desmembro ela, ou seja, quando eu copio a mesma fórmula para as outras células, eu automaticamente digo que ele precisa fazer a mesma coisa. O que vai mudar é o posicionamento das referências que vão estar buscando dentro da matriz da tabela. Se eu dissesse que eu quero buscar o valor 1001, teoricamente o meu PROC-V ia funcionar, mas eu só iria conseguir encontrar o 1001. Se eu fosse copiar e colar nas outras células, eu não conseguiria encontrar nada. Então, no meu caso, eu vou selecionar a célula 2. Como eu já disse, o valor que eu quero procurar, eu coloco ponto e vírgula, ou seja, observe que quando eu coloco ponto e vírgula, automaticamente a estrutura da fórmula me indica qual o segundo passo. Matriz da tabela, ou seja, matriz da tabela é onde está as informações que eu vou procurar. Nesse caso, está na tabela colaboradores. E o que acontece? Na matriz da tabela, você precisa selecionar uma célula ou um intervalo. Nesse caso, eu preciso procurar a matrícula dentro da coluna A. Ou seja, se eu encontrar o nome do departamento que tem matrícula A, ele vai me retornar o resultado. Caso não, ele vai me voltar com o símbolo de erro QND. Então vamos lá. Matriz da tabela, o que você vai fazer? Você vai clicar ou no intervalo, ou pode ser na coluna, começando sempre de onde tem a referência que você vai procurar e indo em direção ao que você vai encontrar, ou seja, sempre vai ser no sentido da vertical. Então, eu vou selecionar da coluna A até a coluna C. Eu cliquei, segurei e arrastei. Observe que quando a gente faz a seleção do intervalo, a demarcação ela fica pontilhando, informando que a matriz da tabela foi selecionada. E observem, está buscando até o final. É importante que nessa demarcação da matriz de tabela vocês consigam garantir que vocês tenham selecionado todo o intervalo, ou seja, se eu selecionasse até a linha 25, normalmente não funcionaria para todas as informações, funcionaria somente até a linha 25. Então, selecionei o intervalo da matriz da tabela,
Quando eu faço um PROC-V dentro da mesma planilha com tabelas em paralelas, eu sempre preciso fazer a amarração da minha matriz, ou seja, do meu intervalo. E como que eu faço isso? Eu seleciono dois pontos e eu aperto F4, tá? Esse é o comando básico para a gente conseguir fazer a amarração. Eu já sei que o que eu quero encontrar é tudo a partir da linha 2 e da linha 3. Então, se eu colocar ponto e vírgula, que é o momento que eu preciso informar o número da coluna, ou seja, o número da coluna que eu quero trazer de resultado se achar a matrícula, e eu colocar 2, e em seguida eu disser que eu quero trazer um valor exato, eu vou conseguir achar o nome da matrícula 1001. Ou seja, ele procurou 1001 na tabela de colaboradores. Quem é 1001? É a Aline. Então, se a Aline é responsável dessa matrícula, então ele vai me retornar o nome da Aline. Eu preciso fazer isso para cada fórmula? Não. Agora basta você arrastar, ou você pode simplesmente copiar todas as informações que em tese a gente vai estar copiando a mesma lógica para cada célula. O que vai acontecer? Para cada célula, como a gente não amarrou a célula 2, de acordo com a linha, ela é movimentada, com exceção do intervalo na matriz que está sendo procurada. Então, se eu tivesse amarrado, como dito anteriormente, que eu quisesse procurar a matrícula 1001, se de fato apenas dizer o local, ou seja, o posicionamento da célula, eu não conseguiria fazer essa formatação automática. Então, em alguns cliques, eu já consegui saber quem é o responsável de todas as matrículas dessa tabela. E aqui eu tenho 50 linhas. Mas imagine você que trabalha numa empresa que trabalha com mais de 5.000 linhas, com mais de 1.000 linhas. É um ganho de tempo altíssimo. Então, é imprescindível você saber esse tipo de fórmula. Apesar de ainda ser uma fórmula muito popular, ainda existe muitas pessoas que não conseguem utilizar ou nem têm conhecimento da fórmula. Vamos lá, vamos fazer de novo agora aqui. Agora eu quero encontrar o departamento. Vou digitar a fórmula, PROC-V. Vou dizer novamente que eu quero procurar a matrícula, ponto e vírgula. Vou novamente da tabela. Vou fazer a amarração. E vou dizer agora que o número da coluna não vai ser mais 2, porque agora eu quero achar o departamento. Então eu vou dizer que vai ser 3 e vou digitar o valor verdadeiro. Normalmente, sempre quando a gente faz PROC-V, é muito difícil a gente digitar 1, ou seja, seria um valor aproximado. Normalmente a gente sempre vai digitar 0 no fim da fórmula, ou seja, quando eu já passei do índice da coluna e eu já estou no procurar intervalo. Então, novamente aqui, consegui fazer a fórmula para todas as células. Em tese, a partir daqui, eu já teria minha base de informação para me conseguir fazer tudo que eu preciso. Poderia fazer uma tabela dinâmica, eu poderia fazer um gráfico no Power BI, conectando a minha planilha. Então, aproveite a facilidade. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para incentivar a gente a conseguir trazer sempre mais conteúdos e sempre de uma forma
educativa para que todos possam entender, tá bom? Um abração, espero que todos tenham entendido e até a próxima.